Todo mundo, Claro. de qualquer profissão precisa se inspirar. Eu acho que é muito do ser humano isso, né? De sentir necessidade de se inspirar. Até quando a gente viaja de férias, não deixa de ser uma inspiração, sabe? Renovar os ares, a cabeça, ver algo bonito, algo que te inspira, que te ajuda. Pra ser sincera, a gente só tá ficando meio sem inspiração agora nesse período, porque a gente não sai de casa. Dá uma né? desanimada, né? Mas ainda bem que existe a internet. Hoje a gente tem a facilidade da vida... Do mundo digital, que facilita muito a nossa vida e a gente consegue manter as nossas inspirações abertas sempre que a gente precisa. Mas com certeza as nossas visitas às mostras, tudo isso que a gente faz nos ajuda muito a voltar assim com a cabeça fresca e cheia de novas ideias. E aí, porque ver pessoalmente, né, muda muito, sem a gente dúvida. percebe detalhes nas mostras que a gente não percebe em imagens. A imagem, a pessoa tira foto de um ângulo, né? E aí, quando a gente vai na mostra, a gente consegue entender e visualizar tudo e ver aqueles pequenos detalhezinhos que às vezes para uma pessoa não faz tanta diferença, mas pra gente, a gente vem, a gente já tem o olhar treinado, né? Já vai direto. Agora vamos dar início à nossa live realmente com o nosso conteúdo de hoje, para que vocês consigam entender dentro de tudo que a gente faz, como que é que a gente se inspira para poder montar os nossos projetos. E a maneira mais correta, mais prática, né? Porque assim, foto no celular de ambiente bonito, todo mundo tem. Não adianta falar que não tem, não, porque quem gosta de decoração, quem ama decoração e quem tem o seu cômodo lá, dando um printzinho aí, né? Print, salva lá, tem aquela pastinha. A gente tem um monte. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Zé Carlos. Então, assim, todo mundo tem aquelas imagenzinhas salvas no celular, aquela pastinha de inspiração. E não só para arquitetura, né? Para tudo. Às vezes um bolo que a gente vê, uma receita, a gente vai sempre salvando para depois fazer. E aí, a gente quer mostrar que não necessariamente aquilo dá certo aí na sua casa. Você tem que se inspirar e não copiar. Um elemento exatamente, às vezes específico, que você consegue entender que dá para copiar na sua casa, tudo bem, gente. Mas a gente quer dizer que você tem que analisar várias outras questões. E aí, para explicar a vocês como a gente faz essa parte de inspiração, a gente vai tentar mostrar na prática com imagens. Por exemplo, a gente chega, o cliente vai contratar a gente. Aí ele mostra, ou a gente vai até, porque agora nessa fase de pandemia, a gente tá vendo muito online. Às vezes a pessoa vai lá, mostra, filma aquele espaço vazio. Ou onde quer reformar. E aí fala assim, olha, aqui é meu espaço. Então é aquela página em branco. E aí a gente pensa assim, por onde vamos começar? Né? E aí a gente conversa com o cliente, a pessoa vai falar tudo que precisa, todos os pontos. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Pra gente conseguir captar a personalidade daquela pessoa. Porque foi o que a gente sempre fala, o seu ambiente tem que ter a sua cara. Isso. E aí a gente busca inspirações e imagens na internet, às vezes até mostrando os nossos projetos, pra gente conseguir direcionar visualmente o cliente que às vezes tem dificuldade de falar pra gente, de se expressar exatamente com palavras, né? Porque às vezes é difícil mesmo. O que ela tá querendo. Então, a gente mostra imagens. Bom dia, Ana. Aí a gente pega e mostra imagens, o cliente também mostra as imagens pra gente. E a gente quer mostrar o que a gente olha e o que a gente... como a gente filtra. Isso. Pra tentar transformar aquele ambiente que tá aquela tela em branco em um projeto exclusivo pra você. E como você pode conseguir, com as ideias de inspirações, botar isso aí na sua casa em prática. Porque é aquela coisa, né, gente? Quando a gente fala de fazer uma live sobre inspirações, não é a gente chegar aqui e mostrar um monte de imagem pra vocês de internet e vocês se inspirarem com essas imagens. Não, porque isso não faria sentido. Isso aí vocês mesmos fazem em casa. Então, a nossa ideia é mostrar a vocês como a gente se inspira e, claro,
como a gente monta o projeto a partir das inspirações que o nosso cliente trouxe e que a gente também coleta, tá? Para poder montar o ambiente. E aí, com isso, a gente vai dando algumas dicas a vocês, como que vocês podem planejar o seu espaço durante toda essa apresentação. Vamos lá? Nós vamos começar por um ambiente que, por mais estranho que seja a gente começar por ele, eu acho que é um ambiente que sempre traz muitas dúvidas na hora de se planejar. E a gente escolheu esses ambientes muito pela quantidade de interação e quanto a gente percebeu o quanto as pessoas gostaram muito desse ambiente. Isso. Esse casal de clientes dessa casa, eles chegaram mostrando a gente a planta baixa lá da casa deles. E aí a gente vai falar mais especificamente da lavanderia, que é bem pequenininha, né? Vocês podem perceber aí que ela tem 1 por 1,75. É bem miudinha. E aí, como transformar esse ambiente num ambiente funcional e bonito? Bom, a imagem que a gente vai mostrar seguinte foi uma imagem que a cliente mostrou pra gente, não necessariamente é uma área de serviço, tá? Mas foi um ambiente que ela gostou, que ela gostaria de se inspirar, de nos inspirar, de destacar os detalhes que ela gostou nesse espaço. Essa cliente até foi bem legal, porque ela fez um documento no Word e foi botando as imagens e o que ela gostou de cada ambiente. Ela foi bem específica, foi bem legal isso pra gente. Mas não precisa fazer isso não, tá, gente? O que acontece é o seguinte, nem sempre a inspiração vai vir de um ambiente exatamente aquele que você quer trabalhar. Nesse caso, por exemplo, a gente está falando de um projeto de uma lavanderia, onde a inspiração veio de uma cozinha. Que geralmente em apartamentos até é o mesmo ambiente, assim, né? É integrado. Isso, em alguns casos sim. Fazendo parte até de um mesmo ambiente. Mas, às vezes, de um ambiente similar, que tem as características próximas, a gente consegue tirar essas mesmas inspirações. E aí, o que a gente começa a prestar atenção em gostos, né? A gente percebe que ela gosta do tom amadeirado, que ela gosta de superfícies com branco, que ela gosta desse estilo de revestimento decorado, de mosaico, decorado, cores. Por mais que os móveis sejam neutros, ela gosta de pontos de cor. Olha, as cadeiras são verdes, o revestimento é coloridinho. Então, daí a gente vai captando, não necessariamente que a gente precisa fazer uma coisa exatamente igual. A gente precisa fazer um ambiente que tenha inspirações parecidas. Isso. Vamos lá agora para o ambiente que fizemos a partir dessa inspiração. Esse é o projeto que a gente entregou para eles, tá? Dentro daquele espacinho minúsculo, mas que foi possível fazer um projeto funcional, onde a gente fez um armário superior, um armário de altura para a gente colocar a vassoura. Gente, é muito importante numa lavanderia a gente ter um armário como esse. Para vassoura, para escada, para tábua de passar. Então, assim, a gente não pode esquecer de ter esse lugar se você quer um ambiente organizado, vamos dizer assim. Exatamente. Porque senão fica aquele monte de coisa espalhada, gente. Fica vassoura encostada atrás da porta, aí você vai, fecha a porta, cai a vassoura pra trás, não tem jeito. A realidade, a gente sabe que não é bem simples, né? Muita gente acontece isso, mas quando você tem tudo no local certo, você consegue manter sua casa muito mais organizada e muito mais funcional. As coisas fluem melhor, né? E aí, aonde que a gente aplicou aquela inspiração da imagem anterior? Veja o tom da madeira que a gente usou, é um tom similar. O revestimento decorado, madeira, né? Ela usou, lá o armário era madeira com branco, olha, como vocês podem perceber aqui, e a gente usou a madeira com branco. O revestimento é na mesma linguagem, né, de mosaico, só que tem mais pontos de cor, por ela falar aqui pra gente também que ela gosta de cor. E aí a gente usou a funcionalidade de ter armários e botar um tanque embutido, porque é um ambiente, você consegue aproveitar mais a área desse ambiente que é bem pequenininho. Volta lá na ponta abaixo rapidinho, só pra gente ver.
Olha como que 1,75 m a gente conseguiu colocar um armário de vassouras, um pedaço de bancada, né, junto com o tanque, embutido. e a máquina de lavar. Se eles tivessem, fosse a máquina deles fosse daquela lave seca, a gente conseguiria uma bancada maior ainda, porque a abertura é frontal. Não necessariamente lave seca, né? Tem umas lavadoras que são abertura frontal. Que seja com abertura frontal. Na verdade, não precisa ser lave seca, só precisa ser com abertura na frente. E aí a gente conseguiria essa bancada inteira. E aí você teria muito mais área de bancada, porque serviria até para passar uma roupa menor, né? Enquanto a gente tá lavando, a gente precisa ir apoiando as coisas em algum lugar. Então, como eles ficaram com uma área de bancada pequena, a gente aproveitou e colocou essa prateleira aqui em cima para coisas que vão estar sempre à mão. Que é um sabão, um amaciante, aquelas coisinhas que a gente precisa estar sempre à mão, de acesso mais rápido, né, vamos dizer assim. Isso. E é sempre bom você ter um apoio também, porque ajuda na hora das tarefas do dia. Vamos aqui agora para o próximo projeto, que foi uma cozinha. Na cozinha, o que acontece, né? A gente começamos a fazer esse projeto, fomos fazer a primeira visita à nossa cliente. E aí ela comprou uma casa pronta, e aí já estava com o revestimento, com a bancada. E aí, quando a gente chegou lá, nesse caso aí, foi assim, a gente olhou e falou choque pra nós. Primeiro, por quê? Essa pedra preta num ambiente que né, os revestimentos não são tão escuros, são mais claros, e a gente ficou assim, meu Deus, a gente já faz o quê? Ela mesma não estava satisfeita com a pedra. E aí, gente, deixa eu só chamar uma atenção para 2 detalhes aqui. Vou voltar rapidamente no processo da lavanderia. Se você estiver começando a fazer uma casa nova e você não tiver comprado ainda a máquina de lavar, dê preferência sim à máquina que tem abertura frontal. Porque se você tem um espaço reduzido, você consegue ampliar essa bancada antes mesmo de, né, você pode substituir aquele tanque solto e fazer uma bancada inteiriça para você ter mais espaço, um espaço mais funcional. E no caso da cozinha, quando você está começando uma construção nova, né, seja você construtor ou quem está construindo a casa do zero, não deixem fazer essas estruturas embaixo da bancada. Porque isso daqui atrapalha a gente na hora de montar um móvel. Perde espaço de armário. Aqui, ó, nesse canto, nós temos quase 30 centímetros de uma estrutura que você perde 30 centímetros de armário. E 30 centímetros dá pra guardar bastante coisa. Tudo bem que essa cozinha não, só que só tá com essas imagens. Aqui a gente tem mais 3 colunas, pelo menos, que atrapalham a montagem do armário. A nossa sugestão para ela lá, e aí ela estava fazendo, foi tirar isso daqui e deixar só a bancada. Porque aí a gente consegue fazer o armário todo, aproveitando todos os mínimos espaços. Para não perder E uma outra questão é o seguinte, fiquem atentos a essa altura do que a gente chama de sócolo, tá? Ou soco. Isso daqui tem que ser um pouco mais alto, porque isso daqui é para evitar a umidade do chão, que às vezes a gente lava o piso da cozinha pela gordura, para não molhar o armário. Isso daqui tá muito baixo, isso aqui não tem 10 centímetros e o ideal é 18. Enfim, esses pequenos detalhes em áreas molhadas, de área de serviço e cozinha, são extremamente importantes para quem tá pegando aí uma casa nova, uma casa do zero, tá? Então, gente, tem várias maneiras de se fixar essa bancada na parede. É só engastar uma mão francesa ou coisa de ferro e aí pronto. Tem outras formas de fixar sem que seja com essa estrutura. E aí ela mesma ficou assim, meu Deus, eu troco essa bancada de preto, mas eu acabei de comprar a casa, já vou ter que mobiliar tudo, se eu tirar essa bancada, eu vou ter que trocar tudo. Eu não tô gostando. A gente falou, calma que nós vamos dar um jeito. Isso. Nós vamos transformar e deixar isso daí ficar mais agradável, mais bonito. Não que a bancada preta não fique bonita e que isso aí não consiga ficar bonito, tá, gente? Tudo tem jeito, tudo a gente dá um jeitinho. A gente sempre vai tentar, com a melhor criatividade possível, a gente resolver essas questões evitando obras, isso é certo.
E aí, olha como que a gente pegou essa cozinha, né? Tinha esse revestimento 3D, uma faixa embaixo, uma faixa em cima, rodando todas as paredes rodavam esse revestimento com o branco no meio. E aí, a solução que a gente encontrou foi essa daqui. Bom, já que nós temos um revestimento 3D, vamos valorizar esse revestimento 3D. Por que a gente vai esconder ele, né? Normalmente a gente leva o armário da cozinha até o teto. Só que ela já tinha iluminação no gesso, em todo o gesso, ela tinha essa iluminação e tinha esse revestimento 3D na parte superior. E aí a gente fez essa sugestão de deixar a parte superior sem encostar no teto, para que não escondessem esses detalhes, até porque o pé direito, a altura do piso até o teto era alto. Então a gente consegue não necessariamente precisar levar esse armário até lá em cima. E a janela em cima da pia também não permitiu a gente colocar armário nessa parte. Mas como a cozinha dela é uma cozinha grande e ela queria a tão sonhada ilha, que eu acho que a maioria das mulheres adora a ilha, né? Acho que é o sonho de muita gente essa ilha, né? Uhum. Tem bastante armário inferior, então não necessariamente precisava ter esse armário inferior. E aí, aquela paredona, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui, né? E aí, com inspirações de cristaleira e por ela falar que ela também tem bastante louça, a gente transformou aquela área numa área útil, né, de cristaleira, e em vez de ficar aqueles armários todos fechados, mais pesado, ficar mais madeira no ambiente, a gente resolveu usar esse vidro refleta, que ele também esconde um pouquinho se ele não estiver tão arrumadinho. E aí a gente fez duas opções da bancada, né, só para vocês verem, porque aí tem duas imagens, da bancada mais baixa e da bancada mais alta. Volta ali. Aqui, ó, da bancada de alimentação. A gente fez inicialmente assim, eu acho, e a cliente preferiu depois que fossem cadeiras para ficar mais... Ao invés de banquetas. Isso, para né? ficar mais confortável. Na verdade, qual é a única diferença, né? A banqueta na verdade, a altura desse balcão. Quando a gente colocou a sugestão de botar banqueta, esse balcão poderia ser inteiriço com a mesma pedra, né? Porque ele daria continuidade. E no caso das cadeiras, a gente fez um balcão mais baixo, né? Uma mesa mais baixa, para que ficasse na altura correta para as cadeiras. Então foi essa a diferença. E aí com isso a gente consegue trabalhar o material da própria marcenaria ao invés da bancada em pedra. Até porque senão a gente não teria como fixar essa pedra, a marcenaria não ia suportar o peso da pedra nessa mesa. E aí teria que fazer uma paredinha aqui, né, para conseguir engastar. Isso aí. Enfim. Então, dando andamento, olha, a gente conseguiu até nessa parede propor uma sugestão de decoração com quadros sugestivos para a área de cozinha. Foi aquilo que a gente falou na nossa live de cozinha. Que quando a gente tem, né, um ambiente como esse, vamos colocar quadros que sejam sugestivos para esse tipo de ambiente. E como não teve um armário encostado lá em cima, a gente pode trabalhar toda essa parte superior como decoração, né? Usando alguns elementos, peças decorativas para finalizar essa parte superior toda, com plantinhas, com tudo isso. Ana, coifa em apartamento não tem como. Você não tem que como se tiver tubulação. Se tiver tubulação. Ela tá falando aqui no caso de quem não tem tubulação. Isso, mas olha só, se for muito próximo à parede que dá para fora do seu apartamento, se você quiser fazer uma obra, eu já fiz uma obra de cliente de apartamento que quis fazer, rebaixou o teto com gesso e passou a tubulação por cima do gesso. Mas ela tem coifas que não tem, que já são mais puxando para depurador. Ela puxa, ela suga, o mais indicado. Né? Ela tem aspecto de coifa, porque assim, eu acho que fica mais bonito do que o depurador, dependendo do ambiente. Você consegue fazer, colocar a coifa, mas ela tem só aquele efeito de depurador. Só para vocês entenderem rapidamente, qual a diferença de coifa e depurador? A coifa, ele vai sugar aquela fumaça, né, aquele cheiro interno da cozinha e vai jogar para fora.
Já o depurador, ele vai simplesmente filtrar aquilo ali, ele não vai ter a saída externa desse cheiro, né, dessa fumaça, nada disso, tá? Essa é a diferença de um para o outro. Só que tem um detalhe, no caso de prédios que você precisa fazer essa saída de tubulação, você tem que verificar com a construtora, primeiramente, se você pode fazer essa abertura para a área externa, tá, gente? Não faça isso por conta própria. Não, contrate um profissional, verifique com o construtor essa possibilidade para que você não corra riscos e não tenha problema nenhum estrutural. Mas se quer evitar a obra, é muito mais fácil colocar um depurador ou uma coifa que seja depurador também, tá? Isso. E aí agora é um videozinho de um quarto, que também esse quarto teve muita curtida. Só para vocês visualizarem como a gente chegou lá, e é realmente uma página em branco. A única coisa que tinha certo que ia manter era a cama. Mas vocês podem perceber que esse quarto é estreito, tá vendo? Acho que quando mostrar a imagem virada pro lado de lá, consegue visualizar. Ele é bem comprido, mas ele é mais estreito. Isso. E aí agora a gente vai mostrar as inspirações. É um quarto de adolescente. As inspirações que ela falou pra gente. Ela falou assim: eu gosto de quarto com bastante detalhes, com bastante coisinhas. Gosto de coisa com pelinho. Gosto de rosa. Inclusive... Gosto de preto. Gosto de preto. Ao mesmo tempo que a gente fica assim, meu Deus, rosa e preto, né? E mas a gente vai mostrar pra vocês como que a gente conseguiu aliar isso. E ela queria uma bancada de estudos e bancada de maquiagem, que eu acho que é o que quase todas as meninas adolescentes querem. Todas, pelo menos, que vieram até hoje no nosso escritório procurar projeto pro quarto. Era 100% queria isso, era a mesma coisa. Então ela queria uma coisa com aquela carinha da personalidade dela, né? E aí, assim, né, quando a gente apresenta essas imagens de inspiração para os nossos clientes, qual é o objetivo? A gente quer que eles apontem pra gente pequenos detalhes que eles gostaram ou não daquela imagem que a gente está mostrando de inspiração, para que a gente consiga entender exatamente as pequenas coisinhas que a gente coloca no nosso projeto. Quando ela olhou, aí ela falou que gostava de rosa e de preto. E aí a gente botou essa imagem e aí ela falou assim, mas eu não queria nada tão rosa. Eu prefiro rosa, porque por isso que a gente precisa, às vezes a pessoa fala pra gente que quer rosa, e aí a gente pensa assim, não, então vamos botar uma parede rosa. E aí a gente mostrou nessa imagem, ela virou e falou assim, não, gente, não é bem assim não, eu não gosto de tanto rosa. Uhum. Pequenos detalhes rosa, pequenos detalhes pretos, mas são as cores que eu mais gosto. Aí a gente, então tá, a gente consegue direcionar melhor a montagem do projeto, né? Isso aí. Paula, isso daí é uma questão que você tá passando agora, mas que vai ser cada vez mais constante. As meninas estão crescendo muito mais rápido do que na nossa época. A Clarinha tem 4 ou 5 anos. Eu não sei exatamente. Gente, a minha com 3, gente, já quer passar maquiagem. Já ama maquiagem, gente. Enfim. Então, é normal as meninas quererem bancada de maquiagem, bancada de estudo. Isso é cada vez mais... A bancada de estudo é meio que a exigência nossa, né? Vamos falar a verdade. É da mãe. Vamos lá. E aí, essa foi a proposta que a gente apresentou para nossa cliente. Foi a proposta aprovada, onde, se vocês olharem, tem detalhes rosa, tanto nos quadros quanto na decoração da roupa de cama, mas não é aquele rosa excessivo montado no mobiliário, porque acaba puxando muito essa cor, né, no espaço, e acaba às vezes sobrecarregando e fugindo um pouco ao gosto dela. Isso aí. E aí a questão da funcionalidade. Você pensa que uma adolescente muda muito de opinião. Se esse quarto é um quarto que vai acompanhar ela por muitos anos, provavelmente porque é uma casa que eles acabaram de comprar, os pais, então provavelmente é um quarto que vai durar anos e anos a fio. Ela pode, se a gente colocasse rosa nos móveis, ela poderia enjoar. Então a gente coloca os móveis mais neutros e coloca a cor, o tom do rosa nos pequenos detalhes. E dessa maneira a gente garante que esse quarto vai ser
aproveitado por muito mais tempo. Imagina, sem precisar, né? Alterar. Hoje uma adolescente, ela acho que tinha 14 ou 15 anos, alguma coisa assim. Se você botar 5 anos apenas, que é um período muito curto, né? Ela já vai estar com 20. Enjoada de rosa. 20 com rosa já não funciona mais tão bem, né? Vamos falar a verdade. E aí, dessa forma, a gente consegue mudar toda a tonalidade do quarto com poucas alterações. E aí, ela queria que a gente fizesse também um trabalho de serralheria com preto. Ela não queria serralheria, ela queria detalhes em preto. preto. Isso, corrigindo. E aí, nós aplicamos o preto justamente nos detalhes da serralheria e no papel de parede, que é um papel de parede geométrico, bem moderno, né? E a gente consegue puxar essas tonalidades que ela pediu dentro da decoração do espaço. E todo o restante a gente foi fazendo tonalidades mais neutras, a madeira clara, combinando com o branquinho, né? Pra poder a gente dar uma equilibrada e não ficar um quarto carregado. E aí, eu vou falar mais uma coisa. Aquela parede atrás da cama, como a gente mostrou inicialmente, a gente chegou a propor rosa. E aí ela falou pra gente, não, gente, eu não queria tanto rosa. Essa parede aqui, porque pintura é uma coisa que a gente vai alterando. É só você pintar, a gente tem que pintar a casa de tempos em tempos, então não tem tanto problema. Mas aí ela falou assim, eu não sei se eu quero uma parede rosa, apesar dela ter falado que ama rosa. Isso. Então, a gente alterou e ela falou assim, não, eu preferi assim. Eu preferi o rosa em pequenos detalhes. E aí, adolescente, né, ela tem aquela facilidade de comprar várias coisinhas, vários acessórios e conseguir colocar o rosa nas almofadas, nesse puff de pelinho que ela falou que queria muito ter no quarto dela. Então, assim, nos pequenos detalhes a gente consegue levar aquelas inspirações que o cliente mostrou pra gente de forma mais fácil, de forma mais funcional. Isso. E aí nós colocamos um sofazinho extra, porque é um quarto que tinha espaço. Então deu pra colocar um sofazinho. A mãe dela falou que queria um lugar pra ela receber, uma áreazinha pra receber as amigas, porque as amigas sempre ficam no quarto, então pra não ficar todo mundo em cima da cama, foi uma maneira de conseguir aconchegar todo mundo ali. Isso. Agora vamos para o próximo projeto, que na verdade é uma sala, que eu acho que todo mundo ama. Aqui a gente tem a área da cozinha, uma cozinha americana, né? A bancada que divide a cozinha para a sala, né? E o outro lado... Uma tela em branco também. Total. Uma sala de apartamento bem pequenininha, tá? Eu acho que com a cozinha deve ter uns 20 e poucos metros quadrados. E aí, gente, foi mais um projeto que a gente executou só a montagem e decoração do ambiente. Isso. Toda a parte de gesso já estava pronta, toda a sugestão de iluminação já estava pronta. A gente sugeriu mais alguma coisa de iluminação, mas... Não mexemos com obra, a não ser um detalhezinho aqui de revestimento na cozinha que a gente quis fazer para dar uma diferenciada, não ficar essa cozinha brancona, já que ela tem vista para a sala. E aí, essas foram as inspirações que a gente apresentou para o nosso cliente. Da mesma forma, a gente trabalha dessa forma com todos os clientes, com todos os projetos. A gente apresenta imagens sugestivas ao que ele pediu pra gente, e aí a gente vai apontando os detalhes que a pessoa gosta e que não gosta, para que a gente possa montar o projeto personalizado para os nossos clientes. E aí, essa imagem aqui ele já gostou mais, que é a do lado esquerdo, onde tem o banco com a mesa. Ele gostou muito dessa ideia de ter banco e cadeira, banco de um lado, cadeira do outro. Já a imagem do lado direito, ele já não gostou, eles não gostaram tanto porque eles falaram que acharam muito colorido. E aí por isso que a gente precisa sempre mostrar essas imagens, porque às vezes o cliente tem dificuldade de falar pra gente. Não consegue transformar em palavras as ideias deles, né? Então, pra gente acertar. E aí essa imagem, eles gostaram, mas ele gostou mais do que ela. E aí é aquela história, né? A gente, quando tem um casal, é sempre assim. Um quer uma coisa, outro quer outra, e a gente tem que filtrar. E equilibrar o gosto de um com o outro para que a gente consiga satisfazer os dois, né, gente? Afinal de contas, é o casal que vai morar lá, a gente não pode inventar soluções só para mulher. A gente tem que inventar soluções para mulher e para o homem, para que ambos gostem da proposta, né, que a gente sugeriu. Então, a próxima imagem, vamos ver. A próxima imagem, eles já gostaram mais juntos.
Por quê? Isso. Porque os móveis já estão puxando mais para o tom mais escurinho, que ele prefere. Ela já gosta de coisas mais claras, então vocês vão ver como que a gente conseguiu levar isso. E aí vocês reparem a distinção, né? Esse projeto aqui, esse ambiente é um ambiente muito mais clean, mais despojado, vamos dizer assim, né? Mais simples até um pouco. E esse daqui já é um ambiente mais trabalhado, um pouco mais clássico, não chega a ser um estilo clássico, mas é um pouco mais elegante, mais, com mais detalhes, que puxa um pouco mais de sofisticação. E aí foi exatamente esse equilíbrio que a gente foi fazendo dentro do que eles pediram para poder chegar a esse projeto. E aí já é o projeto propriamente dito para vocês conseguirem... Não vemos a hora de tirar fotos desse projeto, porque ele mandou mensagem pra gente essa semana dizendo que finalizaram todos os detalhes e já tá tudo no lugar. Então só falta agora a gente agendar as fotos para poder a gente colocar aí na nossa rede social e vocês curtirem junto com a gente. E aí, quando a gente entrou no apartamento a primeira vez, a gente falou assim, nossa, essa sala é tão pequenininha, será que vai caber tudo? E a gente se surpreendeu que a gente conseguiu colocar tudo com tamanhos maiores do que a gente achou que daria. Então, assim, como faz total diferença você realmente projetar um espaço, tá, gente? Uhum. A sala tão pequenininha, a gente conseguiu botar uma mesa com 6 lugares, que nesse caso, como eu acho que tem a mesa de jantar aqui. Isso. E aí deu pra colocar um buffet grande. Deu pra colocar um sofá com 2,40 m. Então, assim, tudo com planejamento... facilita muito a vida, né? E aí olha onde a gente buscou aquelas inspirações e trouxemos para o projeto do cliente, né? A questão do banco, que ele pediu tanto que a gente colocasse, nós fizemos a proposta do banco com as cadeiras. Essa estrutura que a gente tinha apresentado numa das inspirações, eles gostaram muito e aí nós fizemos teto, ajustados, né? A altura e a largura que a gente poderia trabalhar aqui nesse espaço. Além disso, eles pediram que a gente colocasse um buffet. Porque eles não têm muito armário, né? Vocês viram a cozinha deles é pequena, então como não tem muito armário no apartamento, precisava de um lugar para guardar a louça, né? Isso. E aí eles também falaram muito de ter um espelho na sala. Uhum. Então a gente inicialmente eles queriam colocar o espelho nessa parede aqui. Atrás do banco. Atrás do banco da mesa de jantar. Só que a gente alertou eles para o seguinte detalhe. Gente, vocês vão sentar e encostar no espelho. Esse espelho vai viver sujo. Uhum. E espelho com ar-condicionado em cima também não é uma coisa muito legal. Por quê? Porque a umidade vai estragando o espelho. E fora que a gente não ia poder levar esse espelho até o teto, né? Por conta da instalação do ar. A gente ia ter que parar ele aqui. E aí ia criar um outro elemento que poderia sobrecarregar a decoração desse espaço, para poder finalizar esse interrompimento do espelho. Não ia ficar bacana, e aí nós sugerimos colocar o espelho nesse lado junto com o buffet, porque a gente iria conseguir manter a ideia de ampliar o espaço, né? Atender a necessidade dele, o gosto deles, que eles queriam ter esse espelho, e fazer uma coisa que fosse funcional, né? Mudando essa estratégia da montagem do ambiente. E aqui olha como que a cozinha deles é pequena, né? É bem pequenininha. Nós só pudemos fazer armário aqui, esse pedacinho de armário superior, um pouco de armário aqui embaixo e um pouco aqui nesse balcão, que tinha uma profundidade legal. Nós aproveitamos essa área do balcão para poder fazer um pouco mais de mobília, mas ainda assim seria pouco. E aí por isso esse buffet era tão necessário a gente colocar na decoração. E aí, assim, a sala, a gente tinha uma coluna aqui no fundo, próximo à janela. Olha o tamanho dessa coluna que a gente tinha aqui. E a área pequenininha que tinha pra, vamos dizer, colocar... Pra gente fazer o rack, né? Vamos dizer assim. Isso. Seria um micro rack se a gente só tivesse parado ele aqui. E aí nós ajustamos essa estratégia de cobrir ele com material diferenciado. E aí quando a gente fala com vocês, gente, que ter uma coluna no meio de uma parede nem sempre é um problema. Você pode tirar partido dela e deixar aquele pedacinho que você pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Acabou. Eu tava com uma ideia, porque quando você pega o imóvel na planta, você fica imaginando assim,
é que tem essa parede, eu vou botar isso, aquele móvel que eu vou comprar, e aí você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Essa coluna estragou minha parede. Meu Deus, aquele móvel que eu já tava imaginando não vai dar pra colocar ali. E aí, vou estragar agora esse troço saindo da parede. Meu Deus, o que eu faço? Enfim, a gente consegue às vezes tirar partido e criar um elemento muito mais bonito. E olha que revestindo essa parede com amadeirado e colocando esse detalhe no espelho, virando aqui no corredor, a gente criou um elemento super diferente. Criou esse detalhe de nicho atrás do painel da TV, aproveitando essa profundidade que teve do painel, né? Do painel pro outro. Porque normalmente a gente trabalha o painel da televisão com 8 centímetros de profundidade, mas por conta daquela coluna, a gente acabou estendendo o painel na frente da coluna e com isso a gente teve uma profundidade muito maior. E aí deu pra gente aproveitar essa profundidade e criar nichos decorativos justamente nessa lateral que ela fica às vezes sem graça, fechada, né? Não tem nenhum detalhe. E aí a gente explorou justamente essa profundidade. E deu até para aproveitar um micro armário aqui com um pouquinho menos de profundidade para poder a gente trazer esse alinhamento. Dá para guardar coisas estreitinhas mesmo. E aí do lado oposto a gente conseguiu colocar um sofá de 2,40 metros num apartamento pequeno, gente. Então, um espaço bem planejado, bem pensado, a gente consegue às vezes colocar medidas de mobiliário muito maiores do que a gente pode imaginar. Então, né? Tudo é o planejamento, tudo é organização, tudo é pensar no projeto, na sala como um todo. Isso. Não dá pra você pensar assim, essa área aqui até aqui eu vou fazer isso, essa área aqui pra cá eu vou pensar nisso. Não, você tem que pensar sempre como um todo, planejar tudo antes para poder dar certo no final da E aí, um detalhe importante, quando a gente fala que a gente colocou um sofá maior, não significa que a gente colocou aquele trombolho do sofá retrátil. Gente, por favor, muito cuidado com os sofás retráteis. Eles podem ser... Tem sofá retrátil estreitinho, fininho, magrinho. Eles podem ser extremamente confortáveis, mas eles às vezes podem ser uma peça que não vai funcionar dentro daquele espaço reduzido, tá? Como a Francine falou, tem opções de sofá retrátil mais esbeltos, né, que a gente fala. Então, tome muito cuidado na hora de comprar o sofá, porque normalmente o sofá é a primeira peça que a pessoa compra. E aí, como o restante do espaço... Desmistifiquem aquela história de que o sofá, para ser confortável, precisa ser retrátil. Não precisa. Não precisa, gente. Tem tanto sofá gostoso. Antes de ter sofá retrátil, os sofás não eram confortáveis, não. Exatamente. Então, pensa bem. Vê se você realmente vai usar. Às vezes, um puff legal também, você estica a sua perna. Pensa bem se aquele sofá que você tá vendo, que parece a coisa mais confortável do mundo, vai caber realmente aí na sua sala. Isso, principalmente nessas salas reduzidas, com pouca profundidade, e tá? Cada vez mais os apartamentos estão menores. Isso, né? Pensa muito antes de comprar, tá? Pra você não comprar uma peça errada que depois ele vai atrapalhar todo o restante da montagem do ambiente. Aqui, ó, a imagem do REC mais aproximada. Pertinho. Ó, como que a gente conseguiu aproveitar cada espacinho desse REC para poder a gente ter mais espaço de armazenamento. 3 gavetas, portas desse lado, portinha mais estreita desse lado, enfim. Dá pra gente planejar um ambiente super bacana, com o máximo de aproveitamento possível. Olha aí o detalhe do quadro deslocado que a gente falou na última live. Tá vendo como cria um ponto bem diferenciado, foge um pouco daquele padrão da gente ter um quadro só centralizado. Tá? E agora nós vamos falar sobre uma área de lazer. Que foi muito curtida. E olha só, como que ela é pequenininha. Pequena, bem compacta. Mas integrada com a sala. E vocês vão ver agora duas inspirações que os clientes mostraram. Assim, essa a gente apresentou pra eles e aí eles falaram assim, a gente gostou bastante, a gente gosta bem desses revestimentos mais escuros, a gente não gosta de nada muito clarinho. E essa outra, que também foi um projeto que a gente ama, super adora, tá? Eu não vou contar pra ninguém que essa é minha casa, enfim, que teve muita curtida. E que, como o dono desse projeto aqui é amigo nosso daqui da minha casa, eles muito que se inspiraram também, curtiram muito o nosso espaço e quiseram ter um ambiente parecido, né? Vamos dizer assim, que tivesse a mesma linguagem
E aí a gente trabalhou esses revestimentos, esses acabamentos. Não são iguais, se vocês olharem, são projetos totalmente diferentes, mas que tem uma estrutura parecida, principalmente pela questão dos espaços, né? A arquitetura do espaço em si, não tem como muita gente fugir, né, a essa organização do ambiente, então a gente veio trazendo a personalidade deles. Eles já não gostam tanto dos revestimentos decorados como os que a gente usou, então nós usamos mais pro preto, cores mais escuras, mais tá? sóbrias, né? Mais sóbrias. E aí eles falaram muito dessa questão que gostam de coisas mais escuras, né? Então a gente já foi indo mais para esse lado. E aí, olha, esse ambiente ele é todo integrado, né? Então tem aqui uma varanda coberta que integra com a área da churrasqueira e tem uma área externa que a gente colocou um chuveirão lá no fundo, mas que é uma área até menor do que a área da minha casa. Mas vocês vejam que a gente fazendo esse projeto, esse projeto a gente fez desde a arquitetura, né? E aí, como a gente pensou no espaço todo integrado, a gente conseguiu dar uma amplitude maior para esse ambiente e aí consegue receber mais pessoas, né? Mesmo sendo um espaço compacto, pequenininho. Ó, a parte interna da bancada. E aí tudo que é espacinho, gente, a gente vai aproveitando, porque nada melhor do que você ter à mão tudo que você vai usar na área externa. Porque esse negócio de você tá tendo toda hora catar as coisas na sua cozinha lá de dentro para poder levar para a área externa, não é tão legal assim, não. Pessoal, por incrível que pareça, já estamos finalizando o tempo da nossa live. Já vou botar aqui de novo no suporte. Passou tão rápido, mas já está finalizando. Mas graças a Deus conseguimos mostrar para vocês tudo que a gente queria mostrar. Diz aí pra gente se vocês curtiram esse conteúdo, se era aquilo que vocês esperavam, se a gente conseguiu ajudar de alguma forma com essas inspirações, com essas dicas que a gente trouxe para vocês. Gente, olha, um beijo grande pra vocês, tá? Espero que a gente tenha inspirado vocês também um pouquinho e explicado, vocês tenham conseguido captar que nem sempre aquelas imagens que a gente vê na revista dá pra você jogar direto lá na sua casa. Você tem que raciocinar, pensar bem se dá certo, se aquilo tem a ver com sua personalidade, se vai funcionar, se vai ser funcional na sua casa e pensar sempre no ambiente como um todo. Isso. Afinal de contas, não adianta ser só bonito. Tem que ser funcional. E ter a sua cara. Beijo grande, pessoal. Bom final de semana e até breve com a próxima live.